a menor parte existente do universo vai ser o átomo, né? Então esse átomo ele é algo indivisível, né? Ou seja, quando eu pego um objeto e eu começo a despedaçar, quebrar esse objeto, então vai chegar uma partezinha dele, um momento em que eu não consigo mais quebrar. Então aquela partezinha eu chamo de átomo. Por quê? Porque ela é a menor que existe, tá certo? Então o átomo, né? Ele significa algo que é indivisível, indestrutível, tá certo? Então nós tivemos os modelos atômicos e a evolução até o nosso modelo atual, tá certo? Nós tivemos o modelo de Bohr, né? O de Dalton e entre outros modelos, tá certo? Então o modelo da atualidade, eu coloquei para vocês aqui, vai ser esse modelo aqui, pessoal. De forma lúdica, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse aqui é o nosso modelo atual de átomo, tá certo? Então o átomo, ele é algo que é indivisível, vai ser a menor partícula que existe. Só que dentro dessa partícula aqui nós temos outras partes, né, que são menores ainda, tá certo? Então a gente vai ver isso hoje. Antes, pessoal, da gente observar essa parte do átomo, né, de estudar o átomo, a gente vai estudar também a organização dos seres vivos, né? Só relembrar, no caso, a gente aprendeu lá no 7º ano que os seres vivos são formados por quê? Por átomos, né? Moléculas. Aí depois ele vai formar pela célula, a célula vai se juntar, né? vai fazer a divisão celular, e vai começar a formar os órgãos, e depois ele vai formar o organismo, que no caso vai ser o indivíduo, né? Vocês lembram disso, tá certo? Primeiramente, pessoal, ó, vocês observam o ambiente aqui. Eu coloquei essa aula como se a gente estivesse no laboratório de ciências, tá certo? A gente vê algumas práticas. Por quê? Porque nós trabalharemos nas próximas aulas, né? Algumas práticas laboratoriais, tá certo? A gente está distante, mas a gente pode sim fazer uso do laboratório, né? Ou seja, em videoconferências e tudo mais. Esse laboratório que eu falo são algumas partes do laboratório, né, que eu tenho, e algumas que nós temos na escola. Então a gente vai utilizar isso para fazer os nossos experimentos, né, as nossas experiências que vocês já fizeram, né, tenho certeza disso e tudo mais, tá certo? No laboratório de ciências, nós temos que estar preparados para quê? Porque estar no laboratório, né, a gente não pode entrar no laboratório de qualquer jeito, né? Então no laboratório eu tenho que utilizar o jaleco, né? Esse jaleco aqui, ele é para nossa proteção, tá certo? Além de luvas também, né? Porque e óculos de proteção e também devido a alguns cheiros tóxicos que a gente pode encontrar, né? Devido a alguns reagentes, a gente também tem que usar máscara, tá certo? Então, no caso do laboratório, né? Ele é um ambiente que você tem que ter os cuidados necessários, tá certo? O que é que tem lá no laboratório? Pode ter várias coisas. Por exemplo, eu posso chegar no laboratório, né? E encontrar produtos químicos, reagentes, né, reagentes químicos que são utilizados nas experiências químicas, não é isso? Eu posso encontrar materiais lúdicos, né? Por exemplo, esse material aqui que eu confeccionei para a aula de hoje, né? É um dos materiais lúdicos, onde você vai aprender de forma lúdica, tá certo? E você vai encontrar também outros objetos, como a vidraçaria, né? Que eu tenho que tomar bastante cuidado para não quebrar nada no laboratório, né? Por quê? Porque lá a maioria das coisas são de vidros, tá certo? E alguns aparelhos, né? Como microscópio óptico, eletrônico, né? E tudo mais. Só falando para você, lembrando aqui que nós temos aqui uma lupa, que eu sempre gosto de falar da lupa nas aulas de laboratório inicialmente. Por quê? Porque para quem não sabe, a lupa, ela também é chamada de microscópio simples, tá certo? Porque é através dela, né, que você consegue o quê? Que você consegue observar micro-organismos, né, ampliar as imagens. Por exemplo, se eu colocar aqui no inseto, eu vou conseguir enxergar esse inseto maior. Então ele tem uma ampliação simples, né? Então ele também é chamado de microscópio simples, tá certo? Pronto. Aí aqui, pessoal, nós temos outros objetos, né, do laboratório. Eu vou dar a dica para vocês, a mesma dica que eu dei para o pessoal do 8º ano, que é sobre a observação, né, fazendo uso primeiramente da lupa, né, ou de qualquer outro material transparente que você tenha, você pode, eu vou utilizar, né, esse tubozinho aqui, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um feixe de luz, né? Esse feixe de luz ele vai servir para minha observação, né? Então digamos que eu venho aqui, né, e eu quero observar se uma água realmente está limpa, né? O que é que eu faço? Eu vou colocar num frasco transparente, vou apagar a luz, né? Deixa eu só apagar aqui bem rapidinho para a gente ver.
Pronto, apaguei a luz, né? E daí eu vou observar o que eu tenho aqui, jogando a luz no ambiente escuro. Então, digamos que aqui, ó, nós temos o que? Nesse tubozinho de ensaio, ele não dá para enxergar muito, né? Deixa eu trocar ele por outro objeto. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse becker, né? Então, no becker, eu vou jogar a luz no becker. A água aqui, ela tem um corante sim, tá certo? Então, esse corante, ele não vai dar, assim, uma visibilidade, porque ele tá um pouco, assim, inibindo a água, né? E também não é água suja, mas vocês podem observar com água suja, né? Para vocês enxergarem os micro-organismos. Então, aqui eu estou olhando como se fosse no microscópio, tá certo? Então, aqui eu posso observar, né? Aí vocês veem que ele faz uma projeção, lembrando que tem que ser numa parte branca, né, pessoal? Ele vai fazer uma projeção daquilo que você quer enxergar, tá certo? Então vocês conseguem fazer isso com o celular de vocês, em casa, né? E observar essas partezinhas. Eu posso pegar uma folha também e observar lá as partezinhas da folha, ou seja, aquela partezinha em que os vasos condutores, né, em que a seiva passa, né? Então eu consigo enxergar aqui, né, os estômatos, né? Então essas partezinhas a gente consegue assim mais ou menos observar utilizando esse feixe de luz, tá certo? Então aqui é a primeira dica para vocês. A segunda dica, eu vou ligar aqui a luz. A segunda dica é a dica de conserva, pessoal, tá certo? Eu vou ser bem rapidinho. A dica de conserva seria aquela dica em que você vai conservar qualquer ser que você queira, né? Ou seja, ele morreu, né? E você quer guardar de lembrança, ou colocar lá no laboratório de ciências, né? Ou simplesmente você gosta de ciência e você quer guardar. Aí você vai pegar o que? Você vai utilizar o álcool, né? Comum mesmo. E vai despejar esse álcool nesse frasco, né? Com o animalzinho que você quer conservar, né? Manter em conserva, tá certo? Lembrando que isso aqui, pessoal, é utilizado para conservar seres vivos que já não estão mais vivos, para o corpo manter, passar assim, alguns anos, né? Com ele lá, né? Sem se destruir. Então o álcool ele tem esse poder de conserva, né? Ele vai conseguir conservar ele. Eu vou colocar ele aqui, né? Vou fechar e vou tapar, tá certo? Então nesse caso o que é que acontece? Eu vou conseguir conservar, né, esse organismo, né, orgânico e deixar ele vivo. Eu posso colocar lá no laboratório de ciências e eu posso guardar, né, se eu quiser guardar e conservar esse animal, tá certo? Lembrando que até qualquer parte que você queira guardar lá, ele vai conservar. Por exemplo, um exemplo aqui, se eu perder um dele, eu posso conservar ele aqui? Posso, porque eu não vou poder mais utilizar esse dedo, né? Então tá aqui. Aí vamos aqui. E aqui nós temos o átomo, tá certo? Como eu falei para vocês, o átomo, ele é a menor partícula que existe. Então nós temos aqui o átomo, né? Eu coloquei ludicamente essa partezinha branca aqui, essa partezinha amarela são os elétrons. A parte vermelha são os prótons, né? E essa parte verde são os nêutrons. Então o que é que eles são? Primeiramente, o átomo, ele é dividido em duas regiões. Nunca esqueçam disso, pessoal. O átomo possui duas regiões. Quais são essas regiões? Essa parte aqui é chamada de núcleo, né? Então esse aqui é o núcleo. O núcleo. E essa parte onde tem elétrons, né, eu até coloquei aqui ao redor, é chamada de eletrosfera. Por que ela é chamada assim? Porque os elétrons, né, eles ficam nessa camada aqui se movimentando, né? Então os elétrons ficam nessa camada se movimentando. Por isso que ela é chamada de camada de eletrosfera ou camada de valência, tá certo? Aí cada bichinho desse aqui, ou cada partezinha pretinha aqui, significa um nível de camada, tá certo? Por exemplo, são 7 níveis, né? E eles são representados por letrinhas. Quais são essas letrinhas? A letrinha K, L, M, N, O, P e Q, tá certo? Lembrando que a letrinha aqui ela é a mais próxima do núcleo, porque ela tá bem aqui, ó, tá certo? Então aqui eu tenho um P, o Q, tá certo? O Q, o K, trocando a letra. Então o K ele tá mais próximo do núcleo, então de todos o mais próximo do núcleo é o K. E o mais distante é o Q, tá certo? Então, o K, que está próximo do núcleo, e o Q, ele está mais distante, né? Aí aqui vamos aqui, quais são as duas partes que eu falei, né? Principais do átomo, o núcleo, né? E a eletrosfera. Então, ele tem duas regiões, núcleo, que é essa parte central, né? O próprio nome já diz, e a eletrosfera, que vai ser essa parte aqui ao redor, tá certo? Então, vamos aqui, o núcleo, ele possui a eletrosfera, né? O átomo possui a eletrosfera, né, e o núcleo. Aí nós temos aqui as partículas menores do que o átomo, que são quem? São os prótons, que são os elétrons e são os nêutrons, né? Aí lembrando aqui, pessoal, os elétrons,
eles possuem carga negativa. Eu até coloquei aqui para a gente observar. Então, elétrons, eles possuem cargas negativas, né? Então, essa parte aqui, ó, né, amarelinha, são os elétrons, eles são cargas negativas, tá certo? Depois, nós temos os prótons, né? E os prótons, eles já vão ter carga que positiva, né? Vocês observam que o próton, ele tem um maisinho, né? E o elétron, ele tem um menos, indicando o que? Carga positiva e carga negativa, tá certo? Carga positiva, carga negativa, né? Próton positivo e elétron negativo, tá certo? E depois nós temos o nêutron, né? O próprio nome já diz, né? Então o nêutron, ele é um elemento neutro, ou seja, ele não possui, a carga dele nem é positiva e nem é negativa, ele nem possui carga no caso, tá certo? Então o nêutron, ele é o que? Neutro, é isso? E o elétron negativo, né? E o próton vai ser positivo, tá certo? Próton positivo, elétron negativo e nêutron neutro, tá certo? Então a gente vai lembrar o que? Da nossa aula de átomo, que o átomo ele é a menor parte que existe, né? E ele possui duas regiões principais. Quais são essas regiões? O núcleo, que é essa parte aqui onde nós podemos encontrar aqui os prótons, né, e os nêutrons, né? Prótons com maisinho, né? E os nêutrons sem nada, porque ele vai ser neutro, né? A carga neutra. E os elétrons, né, com o menuzinho representando a sua carga, o que? Negativa. Então, prótons, elétrons e nêutrons são as partes que compõem quem? O átomo. Lembrando que essa partezinha aqui é chamada de eletrosfera, né? Ao redor do núcleo vai ser chamada de eletrosfera, tá certo? Então essa aqui é a nossa eletrosfera, né? E esse aqui é o nosso átomo da nossa aula de hoje. Então nós temos aqui, para vocês observarem melhor, o átomo, né? O núcleo, que é essa parte no meio, onde nós temos o que? Os prótons e os nêutrons, e ao redor os elétrons, tá certo? Então, por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque é muito importante isso aqui na química e também na física, tá certo? Então, nós temos aqui prótons, elétrons e nêutrons, né? Lembrando, núcleo e aqui eletrosfera. Então, esse aqui é o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Eu vou colocar no grupo de vocês lá algumas partezinhas, figurinhas, falando mais sobre eles, tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, né? A nossa aula foi um pouco longa hoje, mas esse é o nosso conteúdo de hoje. Então, boa aula e boa atividade a todos.